Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco REI. Nós teremos aqui agora um bate-papo referente à segurança do trabalho. O propósito agora é falar um pouco mais da NR3, fazendo leitura e dando alguns comentários referente a essa norma regulamentadora 3. Vou falar uma brevidade aqui sobre o SESBIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, que ambos trabalham com foco na prevenção de acidente e de doenças ocupacionais nos mais diversos setores de trabalho, certo? Aí nós temos colaboradores que são formados nas áreas, como os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos de segurança, os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, auxiliares de enfermagem do trabalho. Ambos estão trabalhando em prol da saúde e segurança dos colaboradores. Falando um pouco sobre essa NR3, no item 3.4, são os requisitos de embargo e interdição, certo? E o que quer dizer com isso, embargo e interdição? Aqui no item 3.4.1 vai falar para nós sobre essas situações de embargo ou não embargo ou interdição. Então, são passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou o equipamento ou o setor de serviço ou estabelecimento com a brevidade que a ocorrência exigir. Então, o auditor fiscal foi no local de trabalho, fez ali as inspeções de segurança e nessa ocorrência viu que tinha uma brevidade, uma situação que é imediato, paralisação, que não dá para funcionar mais aquele setor, aquela máquina, a obra, Então tem que ser breve a paralisação desse setor, a interrupção dessas atividades, certo? Então, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar essa exigência de excesso de risco, que é extremo, nós temos aí um excesso de risco em extremo, tem que parar a atividade, a máquina, o equipamento, o setor de serviço ou estabelecimento, certo? Ou até mesmo se for uma obra, uma construção civil. Então, não dá para esperar, tem que ser imediato, certo? Isso, essa letra entre parênteses está nas tabelas que veremos ao final desse vídeo, certo? Seguindo, no item 3.4.2, são passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou equipamento, ou setor de serviço, estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, da mesma forma que nós falamos no item 3.4.1. Então, se tem uma brevidade que tem que ser imediato, a interrupção, então tem que interromper as atividades com máquinas, equipamentos, obras, setores de trabalho, certo? Então deve ser considerado o que essa ocorrência exigiu, a circunstância do caso específico, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a exigência de excesso de risco substancial. Podemos dizer substâncias químicas, como poeiras, como algum serviço de pintura, que tem alguma substância que pode causar
doenças ocupacionais ou doenças do trabalho. Então tem que ser imediato essa paralisação deste setor de trabalho. Então essa letra S entre parênteses também está nas tabelas que veremos ao fim desse vídeo, certo? O item 3.4.3, o auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação, ou seja, risco grave e iminente, risco que coloca as atividades, a saúde, melhor dizendo, ou a integridade física dos colaboradores em situações perigosas, que possa interferir nas suas integridades físicas, saúde, tanto física quanto mental. Então, se é passível de imediata adequação, pare. O auditor fiscal vai paralisar, vai pedir adequação, vai dar aí algum prazo, né? Hipoteticamente 5 dias, 15 dias, 30 dias, 40 dias. Certo é que os colaboradores que ali estão trabalhando não podem ficar exposto aos riscos em que foi encontrado, certo? No 3.4.3.1, concluindo pela viabilidade de imediata adequação, o auditor fiscal do trabalho determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco, que não gerem riscos adicionais. Então, se a gente tem um risco, paralisa, toma as medidas para não gerar riscos adicionais, certo? Então é necessário tomar essas precauções relacionadas à situação do risco e à adoção imediata de medidas para que não gerem mais riscos adicionais, ok? Quer dizer, você tem ali uma situação em que colaboradores estão trabalhando em altura, certo? E aí esses riscos são graves e iminentes que podem gerar quedas dos colaboradores e aí pode ter outros riscos adicionais, tais como situações de por baixo ali, onde o colaborador pode sofrer essas quedas, tem materiais que possam, né, ser atingido por esses materiais assim que caiu, aliás, atingir esses materiais e ter lesões, ou acima deles ter quedas de máquinas, ferramentas, são alguns tipos de riscos adicionais, certo? Então poderia citar outros exemplos a mais aqui. Certo é que se foi constatada que pode gerar outros riscos, tem que ser imediatamente a paralisação dos setores de trabalho, constatando os primeiros riscos já constados no ato da expensão, certo? 3.4.4 não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliações de excesso de riscos moderados. M, né, entre parênteses, que vai significar moderado, pequeno, entre parênteses P, que significa pequeno, ou nenhum, entre parênteses N. Então, essas situações não são passíveis de embargo ou interdição, moderado, pequeno ou nenhum. Então, quando nós falamos de extremos, risco extremos, né, substancial, essas situações são passíveis de
interdição ou embargo imediato dos setores, máquinas, equipamentos de trabalho ou obra, quer seja uma construção civil, certo? Tabela 3.3, nessa tabela vai constar sobre o que estamos falando de extremo, moderado, substancial, pequeno e assim por diante. Então, a tabela de excesso de risco é exposição individual ou reduzindo o número de potenciais vítimas. Então, vamos dar só uma verificada. Já tem um vídeo explicando um pouco sobre essa tabela, um dos primeiros vídeos sobre essa NR3. Então, vocês vão lá, assistam um pouco desse vídeo para se ter uma ideia. Então, aqui nós temos uma tabela com várias linhas e várias colunas, né? E aqui nós temos classificação do risco atual, situação encontrada, certo? Isso quando um auditor fiscal vai fazer as inspeções. Então, nós temos na primeira linha superior consequência, probabilidade. Então, quando não temos nenhuma, ou raramente, né, que fala sobre rara, sempre teremos o N, que é significado de nenhum risco no ato da inspeção. Quando nós temos a consequência que nós encontramos lá um risco leve, né, aí nós podemos ter remota, possível, provável, e aí nós temos, né, nas colunas seguintes o N, que significa que é nenhuma. Temos aí o P também, que significa que é pequeno, né, esses riscos. Aí nós temos significativa, e aí seguindo para a próxima coluna de probabilidade, é possível, né? E aí temos essas classificações dando as instruções que possivelmente possa estar nesse ambiente de trabalho. E aí nós temos morte severa, né? Que seguindo na coluna diante pode ser possível, ou seguindo nas próximas colunas, N, M, E, estando de vermelho é extremo, então deve ser preocupado. Estando em amarelo é moderado, tem que preocupar, mas não tanto. Substancial é grande a preocupação também, certo? Extremo sempre tem que preocupar. E aí, descendo na uma das últimas linhas, probabilidade e referência, isso nós contamos da primeira, segunda e terceira linha da parte inferior, certo? Consequência de referência. Então, essa é a tabela, fazendo-se a leitura do ambiente de trabalho, né? O que nós vamos ver sobre se tem risco em extremo, se tem sobre substancial, se é moderado, pequeno, nenhum. E isso o fiscal de trabalho fará essa avaliação, e os profissionais também da área de segurança do trabalho devem fazer essas avaliações para que não esperem um fiscal de trabalho de todo o trabalho e nos ambientes, certo? Tabela 3.4, essa tabela de excesso de risco e exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. A diferença é que números potenciais reduzido, né, a 3.3 é a exposição individual ou reduzido o número de potenciais de vítimas. Já a 3.4 exposição a um risco pode resultar com lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente, certo? Então, que podemos dizer risco químicos, quando se tem gases e vapores, poeiras, aí nós podemos falar sobre as poeiras
de escavações ou de fundições, que aí nós teremos também de escavações as poeiras, né? Aquelas poeiras que tem excesso, em que a empresa ou o ambiente de trabalho não teve o cuidado em trabalhar com a eliminação dessas poeiras. Podemos falar também nas indústrias, né, sobre o excesso de gases e vapores ou os riscos que tem as poeiras metálicas ou fungos metálicos, certo? Que pode adoecer não só uma pessoa, como diversas. Ou podemos falar referente à pressão no trabalho, que esses colaboradores podem adoecer mentalmente falando, ou podemos falar também sobre movimentos repetitivos demais, que pode adoecer um ou até vários colaboradores, hipoteticamente falando 10, 15 colaboradores e assim por diante, certo? Então segue aí a tabela, é a mesma tabela praticamente, né? E aí temos aí as classificações de riscos, situações encontradas, a consequência, probabilidade, né? E assim por diante. Lembrando que nós não devemos esperar um auditor do trabalho ou auditor fiscal. Se nós temos a possibilidade de verificar as exposições dos riscos, tanto no tabela 3.3 quanto 3.4, que pode colocar um ou vários colaboradores em situações de risco, nós devemos trabalhar em prol a prevenção de risco ou doenças ocupacionais, certo? E podemos também falar para os colaboradores: se é seguro, faça; se não é seguro, não faça. Você tem que preocupar com a sua saúde e sua integridade física, porque alguém te espera por você na sua casa. Então, cuidado com você, colaborador. Utiliza sempre o EPI. Você tem o direito de recusa. Cuide da sua saúde. Por isso, com a exposição de risco, use o EPI corretamente. Pode recusar, porque ali está a sua saúde, até que se adeque às condições do posto de trabalho, que pode colocar você em risco. Cuidar do corpo, fazer uma caminhada, exercício físico, e cuidar da mente, para que você consiga produzir com segurança e saúde e sempre esteja satisfeito com as suas funções desempenhadas e também trazendo bons resultados para a empresa. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Curtam, compartilhem e comentem. Segue aquele abraço. Até a próxima. Fui.